Fala Usina, o podcast da comunidade. O Fala Usina é um podcast do IEP Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, junto com o movimento Usina Ecocultural, um movimento que defende a usina como espaço público de cultura, memória e meio ambiente. Aqui a gente ecoa as vozes do território e de quem constrói a cidade todos os dias, porque cidade é feita de quem vive nela. A cidade fala o tempo todo. Fala pelos muros, pelos corpos, pelos sons e também pelos silêncios. Mas nem todas as vozes são ouvidas e nem todos os territórios têm o mesmo direito de existir. O Fala Usina nasce desse lugar. Ele nasce da luta do movimento Usina Ecocultural, que há anos defende o antigo incinerador Vergueiro como espaço público de cultura, memória e meio ambiente. A usina é um território que já conviveu com o abandono e o esquecimento, mas hoje se constrói pela organização comunitária, pela cultura feita na base e por quem insiste em ocupar, cuidar e imaginar um futuro diferente para a cidade. Essa luta não é só luta da usina. Ela se constrói com todo mundo que acredita na cidade como espaço de convivência, disputa e construção coletiva. Parceiros, coletivos, artistas, educadores e movimentos sociais espalhados pela cidade. E quando a gente fala da usina ecocultural, é justamente disso, de ecoar essas vozes, fazer esse território ser ouvido pela cidade e espalhar essas histórias. Vozes de quem constrói junto, dia após dia, o território do Ipiranga. E é a partir dessa luta concreta pelo direito à cidade que começa esse episódio. Hoje a gente vai falar de samba, mas não só do samba que brilha na avenida. A gente vai falar da sua relação com o território. O samba que organiza, que cria vínculos, que sustenta a comunidade. Porque a escola de samba não é só desfile, é formação, é memória, é encontro, é vida em comunidade. É onde muita gente aprende a fazer cultura e também a fazer a cidade. É no Ipiranga, é na Zona Sul, é a Brinco da Marquesa. Uma escola que nasce da comunidade em 1988, cresce com ela e se torna referência de cultura na Vila Brasilina e no distrito do Ipiranga. Uma escola que atravessa gerações, que já passou por muitos desafios, mas que segue firme, com a quadra da escola, com ensaios de rua, com famílias, com gente construindo junto. E para essa conversa, a gente chamou duas mulheres que vivem essa escola de dentro para fora. Thaís Similiano, que é diretora da escola e vice-presidente de Carnaval da Brinco. Filha de um dos fundadores da escola, o Cláudio Similiano, e sobrinha da tia Clô. Thaís acompanha de perto a construção dos desfiles das alas de enredo e da identidade que a escola carrega para a avenida. E a Gabi Cardoso, diretora da ala da diversidade, que vive o dia a dia da escola e da comunidade. E dessa escola que foi campeã 7 vezes, 93, 94, 2006, 2016, 2020, 2024 e o ano passado que fomos campeãs juntas. E a gente também tá aqui, eu, Thaís e o Thiago, que somos da usina para essa conversa. Preparadas? Vamos começar? Obrigada. Oi, gente. Um prazer estar aqui. Obrigadão. Obrigada pelo convite. Bem especial. Obrigada. E Thaís, eu vou começar com você. Bora lá. Você que cresceu dentro da escola, né? O seu pai foi um dos fundadores. Viu a Brinco da Marquesa passar por todos os desafios, os altos e baixos. Como que é isso para você? Como que é viver essa escola até hoje? É um misto de emoções, de responsabilidade, né? Eu, como filha de fundador, como uma pessoa que vive a escola como pessoa, mas também carregando a ancestralidade familiar, ancestralidade dos antepassados mesmo, é muito diverso, né? Então, a gente tem um misto de emoções, da responsabilidade do dia a dia, mas também da responsabilidade de manter vivo, né? O nome, né? Dos nossos antepassados, do meu pai, a tia Clô, que hoje está muito bem, faz parte da velha guarda, né? Não desfila mais, mas ainda está na escola, está vivendo o dia a dia com a gente do Brinco, mas não desfila. Então, a responsabilidade de carregar
o nome, né, de família, mas também o dia a dia, de construir o carnaval ano a ano, né, de manter o brinco ativo, vivo e buscando alcançar voos maiores aí. Muito bom. E eu comecei a frequentar a escola, né, num convite da gente se unir na ala, a principal ala da usina, depois ao convite da ala de diversidade, que pra gente foi uma alegria imensa. E eu passei desse lugar de ir só pelo desfile e ir pela Brinco, de amar a Brinco, de estar lá pela Brinco. E isso eu acho que é muito gostoso de ver. Como que você sente isso quando as pessoas estão pela Brinco, assim? Eu acho que esse é o principal objetivo de quando você convida as pessoas a estarem com a gente. Então, no carnaval, às vezes a gente acaba chamando para participar da escola e a pessoa acaba vindo por, eu vou me divertir, eu vou beber, eu vou me distrair. E quando ela chega e passa a ver como que funciona a ala, como funciona a escola, ela cria o vínculo, que é quando se cria um vínculo entre a pessoa e a escola de samba. Ela entende que ela pertence àquele espaço. E aí, quando ela pertence àquele espaço, que ela entende, ela cria amor, ela cria vínculo pela escola, eu acho que a gente passa a falar, dever cumprido. A gente conquistou um guerreiro ali. Recrutamos mais Recrutamos mais um. Então, eu acho que esse é o principal objetivo da escola, de um convite, né? Você vai, muitas vezes, pensando em um divertimento somente e passa a entender como funciona uma comunidade, uma família. Porque uma escola de samba ela é uma comunidade dentro da comunidade. Então, nós temos dentro da escola eleições, né? Um estatuto, o que pode, o que não pode. Então, a pessoa ela tem que se enquadrar, entre aspas, dentro daquilo. Então, muitas vezes as pessoas vão só pelo... eu vou desfilar, botar uma fantasia, divertimento, e acaba entrando e vendo, opa, não é só isso. Mas acaba criando um vínculo de amor com a escola, que é o caso de vocês, por exemplo. Então, a gente fica muito feliz. Muito bom. Forte. Vamos lá. Gabi, queria começar a nossa pergunta trazendo uma lembrança, né? Um resgate do Samba Enredo de 2025, do ano passado. Sempre ao falar de você, eu tento conter a minha emoção. Aí agora eu queria te perguntar, que emoção que é essa? Que sentimento que é esse? O que você tem a dizer sobre isso? São muitas, né? Eu acho que a alegria é o foco principal sempre, mas eu acho que a emoção principal é no dia D, da gente entregar o desfile. É dever cumprido, é uma sensação de entrega. E eu acho que ao longo, né, ao decorrer do processo, muitas coisas acontecem, mas eu acho que no final a emoção principal é de alegria e de dever cumprido, com certeza. Bacana, bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas, assim, né? A Thaís falou da responsabilidade que tem com a ancestralidade e a gente que viveu de perto nos últimos anos, não só vendo o desfile, mas participando, estando junto, sabe das dificuldades que né, ter uma ala completa, ter as pessoas dedicadas, ter a responsabilidade das pessoas. E que, para vocês, é 3 vezes mais do que é para a gente que está ali desfilando, né? E aí, sobre esses bastidores que a gente não vê, né? Porque a maioria das pessoas só vê o desfile, né? Mas esses bastidores, como que é lidar com isso, com essa responsabilidade no dia a dia? Eu primeiro respondo. Sabe? É muito importante a gente explicar um pouco do decorrer do ano, né? Então, a gente ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para isso, mas a gente tem um intervalo de 40 dias, né? Que é o período da quaresma, né? Então, esse é o intervalo para mim, para a Gabi, para a diretoria da escola, né? Então, quando é o que a Thaís falou, muitas pessoas acham que a gente está ali só nos 3 meses que tem ensaio, alguma coisa assim. Então, a gente só descansa ali o tempo da quaresma e já seguimos para o ano seguinte, né? Então, é muita responsabilidade. A gente precisa tomar cuidado até um pouco com o nosso emocional. Porque senão a gente só vive carnaval, a gente passa a viver somente
carnaval. Então, a responsabilidade é muita, né? É muita coisa, porque é um calendário muito extenso, né? Então, a gente explicar isso, a gente sempre vai cair na fala de muita responsabilidade, às vezes muita carga emocional, mas no final é de muita felicidade também, né? Então é importante a gente, quando consegue mostrar para os componentes ou até para os visitantes, porque tem muita gente que não desfila, que gosta de ir só no ensaio, olhar, se divertir e fala, não, desfilar eu não quero. Mas quando ele passa a entender o calendário, o ano, né, tudo isso que a gente vive, ele cria vínculos ainda maiores. Então, a responsabilidade é imensa, né? É uma responsabilidade muito grande para nós, diretoria, num todo, e até para os componentes que acabam estando mais presentes, porque todos os componentes são importantes, né? Mas tem o componente que ele passa o ano todo e tem componente que passa 2 meses e está tudo bem. Mas quanto mais pessoas enxergarem o tempo, o calendário, mais vínculo ela cria com a escola. Né? Então, eu gosto de brincar que eu caí no golpe, né? Porque antes de conhecer a Thaís, eu era filhã, eu gostava, desfilei em outras escolas. Mas depois que a gente vem pro lado de cá, assim, a gente entende um pouco a responsabilidade. E eu brinco que meu sonho é desfilar um dia de fantasia no brinco, né? Não só ajudando, mas é uma responsabilidade de fato, é exaustivo, é cansativo. Mas eu acho que no final sempre vale a pena. Eu, né, falo que todo ano é o último, mas a gente sempre volta, porque não tem como. Bom, esse ano a gente saiu mais feliz. Sim. Né? Com mais vontade de querer desfilar de novo. Sim, né? com certeza. Essa foi a vantagem. E aí, Thaís citou, né, dessa coisa da construção que não começa lá quando a gente começa os ensaios mais recorrentes, né? Já está agora começando a construir esse Carnaval 2027. E eu queria que você explicasse um pouco como que é essa construção do tema, assim, como que a gente chega no tema para depois chegar na apresentação de fato. Então, você explica aí. O tema sempre parte da direção da escola, né? É elaborado ali uma reunião para que seja escolhido o enredo e isso depois é disseminado para toda a escola e também para as alas, né? Para trazer contar essa história dentro das alas. Então, é isso, né? A gente escolhe um tema, né? Então, existe um pontapé da história que nós vamos contar, né? Então, nós vamos falar da caneca. Então, é a caneca que a gente vai explicar. Então, qual parte da história da caneca que a gente vai colocar na avenida? E aí, a gente escolhe um tema. Desse tema, a gente cria a sinopse, né? A sinopse é como se fosse um livro, né? E aí, desta sinopse, que é criada o que a gente vê na avenida. Então, as sinopses, inclusive, elas são abertas a quem quiser ler, né? Um dia eu quero trazer também para a gente fazer alguma coisa aqui na Casa O e explicar um pouco sobre o que é uma sinopse. Mas é bem legal, porque é uma história, né? A sinopse nada mais é do que uma história. Então, a gente escolhe o tema, escreve a sinopse. Da sinopse, a gente escreve o cronograma da escola na avenida, né? Então, para ficar um pouco mais fácil de entender, o roteiro na avenida. Então, a gente escolhe o tema, escreve a sinopse e escreve o roteiro. Então, do início até o final. E dali, a gente cria o samba enredo, que aí essa sinopse vai para os compositores. Aí tem a galera que escreve o samba e dali a gente manda a sinopse para poder criar as fantasias. E aí, desse roteiro, é criada cada fantasia, que aí é o que vocês veem na avenida. E aí, da sinopse, a sinopse está escrita aqui, o que tiver escrito aqui tem que estar passando lá na avenida com as fantasias. A ideia é que as pessoas que estejam ali entendam, de fato, a história que a gente quer contar, né? Exato. Quanto sem mais ter próximo lido chegar, né? a sinopse, né? Que fique evidente ali, obviamente, para os jurados, mesmo eles recebendo a sinopse, mas que fique claro ali a história que a gente está contando. Isso, então, o samba. Então, assim, do tema para a sinopse é criado todo um desfile de uma escola de samba. Né? E aí, cada ano é uma história. Uma sinopse, um enredo.
E assim a gente vai caminhando aí para cada história de carnaval. Forte. É. É sempre muito forte. Exatamente. É muito A gente forte. sabe bem disso. E já estamos para lançar 2027. Bacana. Ai, tô ansioso pro novo. Estamos. Então, e quando essa pauta, né, quando todo esse tema passa do tema, vai para sinopse, etc., quando isso chega na avenida, quando isso chega pro dia D, né, do desfile, isso toma uma outra dimensão, isso vira uma coisa maior, né? Cria-se uma mágica, fica uma coisa ainda mais intensa, ainda mais forte. Eu queria perguntar como que é transformar toda essa questão que você explicou do tema, da sinopse, transformar isso em desfile, em carro alegórico, em avenida, em fantasia, né? Como que é isso para quem está olhando vocês no desfile, na calçada? Como que vocês acham que vocês explicam isso? Eu acho que é muito isso que eu falei agora, né? O nosso objetivo é exatamente esse. A gente constrói no ateliê, no barracão, em cima da sinopse, a ideia para que qualquer pessoa visualize uma história na avenida, né? Então, vamos falar, por exemplo, quando a gente falou agora da cidade de São Paulo há pouco tempo, né? Que foi muito bacana. Então, quando você pega o tema, vai para a avenida e uma pessoa que não leu a sinopse, ela fala, nossa, ela identifica tanto o enredo quanto uma história, aquilo para a gente é o objetivo. Já ganhou corpo, já né? Ganhou forma. Já a pessoa se emociona, ela consegue visualizar, não é só o achar bonito, né? Porque o achar bonito é o que a maioria das pessoas faz, é bonito feio. Sim. Isso não existe no carnaval, tá, gente? Isso é muito importante. No carnaval não existe bonito ou feio. Isso é um comparativo das pessoas que assistem. Mas pra gente do carnaval Envolve isso não gosto existe. pessoal, Envolve né? gosto pessoal. É uma estética Então, pessoal. o bonito ou feio é uma opinião pessoal. Né? Para o jurado e para nós, não é isso. As pessoas do carnaval, ela nunca vai fazer um comparativo entre o brinco e uma escola concorrente. Né? Então, a gente tem uma coisa chamada respeito às co-irmãs. Né? Então, para ver como é bonito o carnaval, que todo mundo é chamado de irmã. As outras escolas. Então, é o respeito às co-irmãs. Então, para a gente, o nosso objetivo é escrever a história e chegar e as pessoas se identificarem, se emocionarem, visualizarem e ter um sentimento receptivo com relação à escola. As pessoas entendam a mensagem, né? Isso. E aí, isso para o povo, né? Porque jurado é diferente. Sim. Jurado é outra coisa. Jurado, a gente vai precisar de 3 episódios aqui para poder explicar como que é a cabeça do jurado, o que ele julga, ou como é que funciona. Então, a gente está falando mais de uma forma lúdica. É o que a gente espera da entrega na avenida com relação às pessoas, tanto quem desfila quanto quem assiste. Se deu para me fazer entender um pouquinho. Eu, inclusive, queria comentar, eu achei muito legal, muito valioso esse cuidado que você teve de explicar esse respeito, de tirar um pouco essa questão da importância estética, né? Que você usou mais ou menos essas palavras, de que no carnaval não existe bonito ou feio para as escolas. Isso é mais uma questão de quem assiste. Eu achei isso muito cuidadoso, muito valioso, porque traz um novo olhar. Porque, de fato, quem não convive, quem não sabe, quem não desfila, quem não tem esse letramento de escola de samba, vai só se apegar. Aquele carro alegórico não chama tanta atenção. Aquela fantasia não tem nada a ver, né? Faz esses comentários mais simplistas, rasos. E eu acho isso muito emocionante, essa explicação que você trouxe, Thaís. Porque mostra mesmo a importância desse cuidado e desse respeito para a própria escola de samba, para com as outras. Não é questão de estética, não é uma questão de bonito e feio. Tem-se um cuidado, uma história, uma elaboração, uma sinopse. Um trabalho gigantesco. Eu acho muito emocionante isso. Né? Você comentou também agora há pouco, vocês duas, a própria escola, né, decide um tema, tem-se uma concepção inicial do que vai ser contado, de qual história vai acontecer, vai ser apresentada no carnaval, e tem-se toda uma decisão em conjunto, um respeito, uma agenda. Isso eu acho que mostra para quem não está acostumado com esse letramento de escola de samba, né? Mais de escola de samba, eu acho que traz essa visão diferente, sabe? Uma coisa mais compartilhada, democrática, que
todo mundo tem um pouquinho de decisão, de escolha. Achei muito legal essa fala. É, isso Parabéns, mesmo. É um obrigado. espaço democrático, É. a escola de samba também. Exato. E é interessante porque a gente vê as escolas de samba, né? A gente, principalmente aqui em São Paulo, que né, a gente não tinha carnaval, só o carnaval da Globo, né? Que a gente vê lá, assim. E aí a gente cresce numa ideia de que é uma grande competição, como um grande time, né, time de futebol Exato. se degladiando, né? E aí o que a gente tem visto, e até nas notas que a gente viu, até da própria Brinco e tal, que foi assim nos mínimos lá, nos milésimos, assim. Que são trabalhos muito ricos, né? Não tem um trabalho mal feito, um trabalho... Não, são trabalhos muito ricos, tanto é que as notas ficam muito desafiadoras, né? Sempre no 0,1 ali Sim. do Dá uma décimo. tensão, né, de acompanhar. E eu acho que é assim importante ressaltar também que as entregas são dentro das possibilidades, né, de cada escola também, né? Eu acho que é importante sempre levar isso em consideração. Você mencionou essa questão das escolas, da Globo, né? A gente fica sempre viciado naquela imagem, né? Uhum. Mas é importante a gente sempre ter a ideia também da entrega dentro das possibilidades da escola também. É uma escola de bairro, uma escola que une Sim. uma comunidade. Isso é muito especial. Um Pra trabalho mim, social. essa é uma das coisas assim mais bonitas mesmo. Assim. Eu e o Thiago, a gente compartilha desse Sim, amor pela sim. escola. É difícil falar, né? Mas Aham. é muito bonito ver isso. Assim. E eu acho que a gente entrega muita coisa com um pouco que a gente tem, né? Com Perto certeza, dessas com grandes certeza. escolas que a gente sabe que tem muito mais apoio financeiro e tudo mais. Então, é lindo. Muito. Muito Emocionante. É forte. Faz... Inclusive, gostaria de aproveitar esse momento, meninas, para divulgar que em breve nós teremos o Armazém da Casa Ó, que iremos comercializar os produtos da Reforma Agrária e do MST. Inclusive, esse café especial do sul de Minas. Delícia, tô tomando. Bom. Exatamente, muito bom. Esse mel silvestre, cachaça e o clássico bonezinho do MST. Em breve, Armazém da Casa Ó, aqui no Ipiranga. Bacana. E agora, né, continuando a nossa conversa aqui, que está muito gostosa, a gente falou muito sobre essa questão do enredo, das alas e tal. E aqui na usina, nós temos componentes, tanto na ala da diversidade, quanto na ala do meio ambiente, né? E a gente queria entender um pouco de como nascem essas alas, né? Da onde vem a ideia de ter essas alas. A ala da diversidade, né? Na verdade, assim, as alas de enredo, né? Não necessariamente são alas fixas. No caso da usina, da ala da usina e da ala da diversidade, são duas alas fixas, né? Que já existem há alguns anos dentro da escola. E que, num contexto, a gente sempre tenta inserir elas dentro do enredo, né? Então, nem sempre é possível, né, trazer as pautas para dentro do enredo, mas no caso, por exemplo, da ala da diversidade, a gente prioriza sempre que sejam pessoas LGBTs e familiares que desfilam nessa ala, né? A gente teve o primeiro ano da ala que foi festas, que a gente conseguiu trazer o contexto, que era homenagear as grandes festas, né? E a ala da diversidade vinha trazendo a maior parada, que é a de São Paulo, né? Então, a gente conseguiu inserir essa ala no contexto do enredo. Mas, por exemplo, no enredo desse ano, a gente desfilou como primeira ala, vestido de homens das cavernas, por uma decisão estratégica, né? Por a gente ser uma ala mais antiga dentro da escola e vir abrindo o desfile. Então, não necessariamente ela está sempre dentro do contexto do enredo. É basicamente isso. Isso mesmo. É isso aí. Uhum. Bacana. Eu quero começar a minha nova pergunta cantando novamente um outro trecho do Samba Enredo do ano passado, de 2025, respeitando todas as formas de amor. Se aprofundando um pouco mais na questão da ala da diversidade, eu queria perguntar para vocês duas se essa ideia, se essa criação foi tranquila, foi pacífica, ou teve uma resistência, teve um cuidado, se existiu alguma obstrução para a criação da ala da diversidade em específico. Gostaria de ouvir de vocês duas esse ponto, assim, esse questionamento. Na verdade, até pela resposta anterior da Gabi, né? A ala da diversidade ela é criada em 2022, pós-desfile 2022, né? Onde o enredo,
né, o enredo foi festas. Né? Então, as festas o E-Festas de 2023, ele contava a história das festas do calendário nacional. Então, era sobre festa junina, Páscoa, Ano Novo, Dia das Mães. E tinha essa ala falando sobre a parada, né, de São Paulo, no mês de junho, que era a maior parada do mundo. Né? Então, a gente sabe que é a maior parada do mundo. Mas, inicialmente, a ala não era para ser o que a ala é hoje. A ala era para ser uma ala de enredo com pessoas, quem quisesse desfilar, que é o contexto do carnaval. Então, quem quisesse desfilar, desfilaria na ala falando da parada. Né? Certo. E aí a gente pensou, não dá para ser dessa forma. É uma pauta muito importante para ter qualquer pessoa desfilando, uma pessoa heteronormativa. Né? Então, uma pessoa heteronormativa desfilando, ela desfilaria, porque no carnaval não tem isso. Carnaval é liberto, né? Mas a gente entendeu que naquele momento não poderia ser assim. Aí a gente fala, vamos parar e colocar as pessoas LGBTs, os seus familiares e as pessoas entenderem a importância de ter essa ala. E não houve resistência. Né? Então, não houve resistência por parte da diretoria ou por parte da escola. Né? Tem um ponto aí que foi engraçado na época, que eu mandei refazer todas as fantasias, porque realmente a fantasia era muito feia. Nossa, Era verdade. muito feia. E eu falei, não, a comunidade não merece essa fantasia. E aí a gente teve que refazer a fantasia faltando uma semana Caramba. pro desfile. Porque era muito feio, gente. Vocês não têm ideia. E aí a gente correu no Brás para comprar pano para poder refazer a fantasia na época, porque a gente falou, não vai dar certo. Não vai dar certo. A comunidade não vai querer desfilar nessa ala com essa fantasia. Mas não houve resistência, foi muito bem aceito na época, tanto a partir do enredo, quanto as pessoas, tanto quanto a gente decidiu, vão ser pessoas LGBTs, LGBTQIAPN+, que vão desfilar. Né? Então, foi muito bacana. Eu acho que muda a ideia do que é hoje, né? Porque a ala ter essa continuidade, aí parte da Gabi, que desfila em 23 e está fazendo esse trabalho até hoje, e a gente conseguiu manter a ala ativa. Então, inicialmente, a ala seria só para aquele ano. Né? E aí a Gabi vem e transforma nesse trabalho que ela vai falar um pouquinho aí. Eu acho que a ideia inicial não era essa, mas era uma pauta importante, né, para a gente... falando de carnaval e falando da comunidade LGBT, são muitas mãos sempre por trás, né? A gente vê pessoas, enfim, que costuram, que trabalham sempre por trás e nunca na frente do carnaval, né? Então, era uma oportunidade também de trazer visibilidade para essas pessoas, né? Para que elas tivessem esse momento de diversão. E aí, dentro disso tudo, né, de manter essa pauta dentro da escola, a gente faz o projeto do Festival da Diversidade, que aí já abrange uma coisa muito maior, que é trazer uma conscientização tanto para a nossa comunidade como para o carnaval em geral. A gente está no 3º ano do festival, que tenta sempre fazer um evento diferente do que o carnaval está acostumado, que é sempre voltado para festa, né? Não que isso tem no dia também, né? A gente recebe várias atrações, mas também focado em palestras, em conscientização. Eu acho que a ideia da ala se tornou uma coisa muito maior. Eu acho que lá no começo a gente nem imaginava que isso podia acontecer, assim. Acho que é um trabalho que vai cada ano melhorando mais, assim, construindo um pouco mais, assim. Então, e seguimos assim. Eu lembro que eu conheci a Brinco da Marquesa, inclusive, através do primeiro Festival da Diversidade mesmo. da Brinco da Marquesa. Verdade, Exato. verdade. Foi aí que eu me apaixonei pela escola, conheci vocês, né? E tudo isso que a gente conhece e lembra bem. Eu só queria trazer um comentário em complemento ao que vocês falaram, que assim, inicialmente não era essa a ideia, mas tomou uma proporção, né? Um caminho tão grande, tão importante, que eu, inclusive, me sinto, né, abraçado pela escola, justamente por ter entrado, ter conhecido vocês no primeiro festival
cultural da ala da diversidade. E, inclusive, ano passado eu até apresentei. Foi Sim, mágico, verdade. foi muito prazeroso, foi muito orgulhoso, assim, com todo cuidado falando. E eu acho legal esse espaço, esse momento que a ala da diversidade chegou, porque, assim, às vezes, as pessoas, né, principalmente pessoas LGBTs, independente da letra a qual ela se identifique, a qual ela se chame, por mais que o ambiente de carnaval traga-se essa ideia, né, de acolhimento e etc., eu acredito ainda assim que algumas pessoas não se sentem tão confortáveis, né? E tendo uma ala específica da diversidade do mundo LGBTQIAPN+, isso é muito convidativo, isso é muito respeitoso, é muito cuidadoso. Eu acho assim, com todo carinho, né? Eu sei que pode parecer puxando sardinha, né, por conta de tudo que eu falei do Festival da Diversidade, mas, nossa, isso é assim, enorme, enorme. Parabéns pela escola, por vocês, por pegarem essa luta, pegarem essa pauta. A gente sabe a importância que a gente, né, a importância que é da gente se sentir presentes, da gente ter espaços, né, para nós, para nossa comunidade, em vários lugares, principalmente escola de samba. Parabéns, meninas, de verdade. E isso é um trabalho que pode ser feito para a comunidade da diversidade, mas também para a ala da usina, por exemplo, né? Que pode ser um trabalho feito para questão ambiental, né? Para reeducar as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa usar desses espaços também para multiplicar informação, trazer conscientização. Eu acho que a ideia também é essa, né? Com certeza. Eu lembro, o Tim me falou agora, lembrei agora até do dia. Porque eu e o Thiago, a gente se conhece e se conecta como se fosse dois irmãos de uma hora pra outra. Sim. A gente sabe. E aí, eu lembro dele lá batendo leque, Thaís batendo leque. Uma aí disputa, foi uma disputa. Foi, Eles do estavam lá, os nada, dois do nada. Foi muito engraçado. Sangrando. Eu sou uma pessoa muito competitiva, gente. Eu E aí- percebi. E aí, eu cheguei pro Thiago e falei assim, então, Thiago, aquela é a Thaís, a diretora da escola. E aí ele, claro, nossa, eu já tava aqui me relacionando. Aqui. A distância, via leque. Mas nesse momento, só para contextualizar para a galera que está assistindo a gente, é sobre isso, né? O Thiago chegou ali no festival, eu estava ali. E aí começou essa coisa do leque. Eu nem tenho esse costume de bater leque. Mas ele começou, bate um leque daqui, bate um leque daqui. Teve uma hora que eu virei pra Gabi, eu falei, que é esse menino? Por que ele tá me desafiando? Eu nunca vi ele aqui. E o E sangue ele- pingando, mentira. Mas o leque continuava batendo. Aí teve uma hora que machucou assim, eu falei, eu não aguento mais. Foi mágico, bom, gente. Foi muito muito bom. Foi assim que a gente se É conheceu. uma memória afetiva boa. boa. E depois, aí eu queria contar, né, que foi uma honra pra mim, porque eu já tinha desfilado pela ala da usina. Sim. E quando a Thaís senta lá comigo, com o Thiago, e fala, Aham. preciso de vocês na ala da diversidade. Eu falei, ai, que bom. Ela sabe que o B não é de Beyoncé, tá, gente? Não é. É importante. Né? Às vezes a bissexualidade fica ali num cantinho. ninguém percebe. Mas foi uma honra pra mim também participar. Eu acho que a gente fez um movimento também aqui com a galera do bairro e tal. Foi um movimento muito bonito. E pra mim também é uma alegria, assim. Até aqui, né? Perguntando, é uma celebração, uma afirmação? Eu acho que o que vocês contam é um pouco de tudo isso, assim. É poder celebrar o orgulho que a gente tem de fazer parte dessa comunidade. É uma força coletiva que se mostrou muito bonita, né? Eu lembro de todo do festival que a Sim. gente foi e tal. Até os desafios que a gente enfrentou nesse festival, né? No último e tal, mas... do quanto a gente quis fazer. E a gente fez. E foi muito bonito. E vira uma comunidade, né? Exato. Complementando Sim. o que você está falando, vira uma comunidade. Porque eu acho que hoje a ala mais unida, vamos dizer assim, é a ala da diversidade hoje, né? Que tem um contingente, assim, que a gente... Já tem as pessoas que a gente sabe que todo ano vai estar ali. E a gente acaba formando mesmo uma comunidade, de se encontrar, de estar sempre ali conversando no grupo, independente do Sim. carnaval, né? A coisa vai se estendendo para além, né? Uhum. Muito bom. Perfeito. Agora, saindo um pouco desse universo, né, de alegrias e maravilhas, vamos... né? Mas falando um pouco também desse sentido de comunidade, e até para a gente conseguir chegar nesse período de como a usina chega Sim. até a Brinco, né? A gente lembra que teve um período muito difícil que vocês foram expulsos, né, da quadra, onde já era tradicional fazer os ensaios, é uma quadra conhecida da comunidade. Eu cresci ali, né, muito próximo, sempre lembrei da quadra sendo a quadra da Brinco. E isso foi muito difícil, com certeza.
Mas também teve essa aproximação. E eu queria que vocês contextualizassem e contassem um pouquinho de como foi isso. Foi um momento muito difícil, né? Pós-2023, pós-desfile 2023. Quando a gente desfila em 2023, a gente já está sofrendo esse assédio, né, do vereador que queria uma aproximação, porque tudo se inicia com uma vontade dele de uma parceria, né? E nós, diretoria de escola, não querendo, né? Porque toda escola tem o direito de trabalhar com a pessoa que ela se sente melhor, né? Sim. Seja ele político, empresário, qualquer pessoa, patrocinador e assim em diante. Então, tem essa questão de você querer escolher com quem você quer trabalhar, né? E foi um assédio, foi realmente um assédio em 2023. Então, quando a gente desfila em 2023, a gente já está passando um momento político um pouco difícil, né? Com o assédio do vereador que queria essa parceria. Mas desfilamos em 2023, acaba passando o desfile, a gente cai, a gente é rebaixada, né? Importante a gente lembrar isso, que nós estávamos na EMB em 2023 e a gente acaba caindo. E aí vem o nosso martírio, realmente. Assim, vem o nosso martírio, porque além do decesso, que é muito difícil para uma escola de samba, quando ela perde, a gente estava passando por toda essa questão do assédio e não aceitando, e a gente foi muito firme em não aceitar, né, essa parceria dele. Poderíamos ter aceitado? Poderíamos. Mas nós não queríamos, porque a gente entende a escola como um espaço democrático e ela poder escolher com quem se quer trabalhar. Isso é muito importante. Ou não querer trabalhar com ninguém, sim, né? Que também esse é o melhor dos cenários, inclusive. E aí a gente acaba não aceitando e acaba perdendo realmente a quadra, porque existe uma questão de quadras de escolas de samba embaixo de viaduto, mas não é a quadra social, a quadra de ensaio. São barracões que hoje não se tem mais. Então, a quadra de ensaio ela está ali, né? Ela pode se ter. No que não pode ter é fazer fantasia, que já não é mais o caso. E aí a gente acaba perdendo espaço. Ele consegue, né, a documentação de retirada e acaba realmente derrubando a quadra inteira e a gente fica sem espaço para ensaiar, né? Então, hoje a quadra do Brinco é um espaço público, a gente abre das 10 horas da manhã até 10 horas da noite para a comunidade. Quem quiser ir jogar bola, quem quiser participar, tá lá, o espaço está lá. Então, a gente tem esse trabalho conjunto com a comunidade hoje. Só que antigamente existia esse trabalho, mas a quadra era fechada. E aí ele também usou desse artifício e conseguiu realmente derrubar o espaço e tirar a gente. Nós ficamos 2 anos fora, né? Foram 2 anos fora, 2 anos ensaiando na rua, ensaiando nos parceiros, né? E foi um momento realmente muito difícil mesmo. A justiça foi feita, porque ele foi cassado, né? Uhum. E mesmo assim, após a cassação dele, demorou um pouco para a gente conseguir retornar. Foi uma luta. A gente se conhece nesse ambiente pela luta, né? Sim. Então, o Brinco, por uma luta territorial, né? Se encontra com o pessoal da usina também por uma luta territorial. Uhum. Mas eu acho que, no geral, a sociedade se encontra numa luta contra o racismo, contra uma pessoa ser incisiva nas vontades dele. Então, acho que isso é o que realmente a nossa sociedade não precisa. Então, a gente acaba se encontrando, todos nós, nesse momento de luta, que foi muito importante. Assim, eu tenho uma gratidão eterna pelo movimento da usina, porque nós se juntamos e foi uma massa maior, uma força maior. Porque, em um certo momento, eu dei o espaço do Brinco como perdido. Porque se a gente não tivesse se unido, não só a usina e Brinco, lógico, isso foi muito maior. Eu acho que depois, eu lembro que no final, o próprio carnaval se une à nossa luta e acaba indo para a Câmara, para tudo, para a gente poder se movimentar nessa cassação que houve. E ficou ali registrado que houve um erro e o Brinco conseguiu retornar por espaço depois de 2 anos. Mas foram 2 anos muito difíceis, né? A quadra se desfaz. Até hoje, nós não temos uma estrutura como era antes.
nós não temos hoje o que tinha mesmo, de bar, o banheiro melhorou, mas não tanto. Então, assim, só fez por fazer, só fez por realmente querer tirar a gente dali, porque porque não houve um apoio. Então, assim, a gente acabou sendo campeão depois, né, em 2024, o que foi muito importante. A usina já passa a estar com a gente no desfile, é onde a gente se tem a ideia de criar a ala do meio ambiente, desfila ali a primeira vez com o Parques, e dá certo, né? A gente Primeiro acaba Festival da sendo campeão. Acontece o nesse primeiro ano, Festival da com muita Diversidade. dificuldade. Então, a gente teve toda essa parte difícil das perdas, mas também teve essa questão de reencontro, até como comunidade mesmo. Eu acho que a comunidade se uniu para poder falar, o brinco não vai acabar aqui. E a gente acaba se levantando, sendo campeão, ele é caçado no ano seguinte e a gente retorna para a quadra e tá tudo bem por enquanto. Uma curiosidade Assim, sobre esse dia, o dia que eles entraram na quadra, né, para nos tirar de lá, era aniversário da Thaís. Foi no dia 17 de Caramba! abril De 2023. de 2023. E, assim, Nossa. foi o meu primeiro ano na escola, né? A gente... Pesado. Pra mim, aquilo me marcou de um jeito, porque eu fiquei muito impactada, assim. Eu falei, cara, que agora, assim, sabe? Do meu pouco entendimento até ali de carnaval, né? De toda a luta das pessoas ali. Pra mim foi muito marcante, assim. Eu acho que talvez eu tenha ali sido sugada. Eu quero fazer parte Capitada. disso, Mas foi muito, muito pesado, assim. Foram 2 anos muito difíceis. Imagina. Foram. Sou eu? Acho que Pesamos é, o clima, né, Pesamos o gente? clima. Eu ia falar que eu cheguei nesse Ah, sim, momento, sim. né? Eu lembro da Debs, né? Que chegou pra gente e falou, olha, a gente vai lá na Brinco da Marquesa, porque eles perderam a quadra, a gente precisa fazer essa conversa. Sim. E eu também não sabia o que esperar, né? Também nunca tinha vivenciado uma escola de carnaval, né? Mesmo morando ali, né? Cresci ali na região, né? Da Vila Moraes, na verdade, que é a vizinha, né? Mas nunca tinha vivido mesmo uma escola de samba. Já tinha ido em alguns ensaios e tal. E ali eu fui também, acho que nesse movimento muito de comunidade, dessa coisa bonita, e sendo captada também para esse lugar. Porque é um pouco, acho muito bonito você falar assim, que a gente, enquanto sociedade, não pode aceitar essas coisas, né? Sim. E aí eu até lembrei um samba, né, acho que é da Mangueira, se eu não tivesse, que é Na Luta que a gente se encontra, Sim. que é bem isso, assim, né? Na luta que a gente se encontrou, Sim. e que a gente pôde viver também essas coisas bonitas que foi, mesmo depois de tantos desafios. Teve o né? lado ruim, mas teve frutos bons, né? Exato. A gente isso. estar aqui hoje É um é fruto- fruto disso. Meu Deus. Depois Que da pra tempestade gente- vem o Com arco-íris. certeza. Que a gente, enquanto usina, se orgulha muito, assim. Sim. Se orgulha, inclusive, dessa confiança em ter uma ala, né, da usina. Um movimento que também passa por desafios, Sim. né? A gente mesmo está sempre em risco da demolição do prédio, das construtoras entrarem ali. A gente sabe, né, que São Paulo vive Essa esse especulação, movimento né? de Verticalização, né? especulação imobiliária, verticalização muito grande. E a gente vai enfrentando isso todos os dias. E todo movimento está em risco, né? Sim. Então, que bom que a gente se encontrou, que bom que a gente pôde lutar junto. Assim, é uma alegria imensa. Para nós também. Real. Com certeza. Aproveitando, né, para pegar um pouco desse gancho, né, de disputa de territórios e espaços e etc., é muito complicado, é muito desafiador quando tudo isso fica muito tensionado, né? Você acabou de comentar, Thaís, sobre essa questão, né, de uma figura, de uma pessoa que, a princípio, tinha esse interesse de receber apoio da escola por qualquer motivo que seja, e a própria direção, a própria escola, né, o coletivo Brinco da Marquesa, optou por não aceitar fazer. essa parceria. E isso tomou um rumo, assim, muito triste, muito injusto, né?
parte daquela lógica de que assim, se não for do meu jeito, não vai ser de nenhum outro. Isso. Né? Isso é muito tensionado, isso é muito, muito violento, muito disruptivo, né? A própria escola existe desde 1988 e com todo o cuidado que me cabe, claro que vocês já devem ter passado por diversos, imensuráveis desafios, mas a perda de um espaço, a perda de um local, né, com segurança, com banheiro, com higiene, com limpeza, com alimentação, com todas essas questões que a gente sabe, né, que não só em ensaio, mas em festas, reuniões, etc., né, vocês têm toda uma estrutura. E quando esse espaço é retirado, quando isso é tomado, isso é muito injusto, isso é muito, muito triste, né? E eu queria entender, assim, né, qual que é a leitura, né, um pouquinho mais aprofundada, para além do que vocês já falaram, que foi gigante, qual que é a leitura que vocês têm hoje como escola, né, até para próximos cuidados, para algumas precauções, essa questão de disputa à cidade, essa questão de território, como que vocês leem isso? Como que vocês se preparam para isso, dado o que vocês passaram? É que uma escola de samba, por si só, ela já é um movimento político, tá, gente? Então, assim, o nascimento de uma escola de samba, ela já é um movimento político. Uhum. A forma de luta de uma escola de samba, talvez ela seja um pouco diferente do que a gente está acostumado, principalmente a parte do embate. Né? Então, uma escola de samba, a forma dela de lutar já é meio que uma criação de uma sociedade dentro de uma sociedade. Né? Isso já... Por que não pensando em tomar cuidado, mas tomando cuidado para explicar, na verdade, por que tantos políticos, tantas pessoas querem ser parceiros de escola de samba? Porque uma escola de samba, ela molda pessoas, entendeu? Ela molda pessoas. Então, vocês tiveram a oportunidade e o privilégio de conhecer uma escola de samba já nos nossos 30 a mais, né? Que todo mundo é 30 a mais, né, amor? Sim. Então, Sim. nos 30 a mais. Mas uma criança, quando ela entra numa escola de samba, ela vai ser moldada, ela vai ter o privilégio de ser moldada por uma escola. Né? Então, a escola ela já tem o estatuto dela. Então, por isso que muitos políticos de fora querem ser parceiros de escola de samba. Então, ela já é uma resistência, ela já é política desde o seu nascimento. Então, não existe nada... A sociedade pode estar indo no A, às vezes a escola de samba ela vai no B, porque ela acredita que o B é melhor para o que está acontecendo para dentro dela. Então, ela já é um movimento político. Sim. Entendeu? Então, é esse o nosso pensamento. Então, o meu pensamento, que sou inserida dentro de uma escola de samba muito nova, muitas vezes parte diferente de um pensamento da Gabi, que se adentrou para entender uma escola de samba, como ela funciona, um pouco mais tarde. Sim. Entendeu? Então, o meu resumo uma escola de samba ela já é territorial, ela já é um movimento político, ela já tem a sua essência, ela já sabe o caminhar da coisa. O que nós precisamos, e aí eu deixo um pouco da dica, que aí eu saio um pouco da Thaís Escola de Samba, para falar assim da Thaís munícipe, da Thaís que tem os seus pensamentos, né, do que eu acredito para a nossa sociedade, de que tem que partir um pouco de fora para dentro. Então, existe hoje eu, Thaís, acredito que precisa existir um movimento de fora para dentro. Então, precisa mudar um pouco a política externa para que isso entre dentro das escolas de samba. Porque a escola de samba ela vai sempre partir do princípio do que é melhor para ela. Sim. Entendeu? Porque ela está aqui há muito tempo fazendo trabalhos que muitas vezes os governantes não entram lá para fazer. Um trabalho social esse muito é presente, né? Então, enquanto existe uma escolinha de bateria acontecendo, é uma criança de 10, 12, 15, 13 anos que está deixando de ficar na rua enquanto uma mãe está trabalhando mais do que deveria. Isso é e gigante. aí entra nessa questão do espaço físico, que é importante Sim. também, né? Sim. De se ter um espaço físico. Eu acho que durante esses 2 anos que a gente ficou sem ter esse espaço físico, a gente tem muitas pessoas que acabaram se distanciando porque não conseguiam, né? De alguma forma estar ali ocupando o espaço. Então, eu acho que hoje a gente tem a quadra ali, como a Thaís mencionou, a gente abre das 10 às 10 da noite e se você passar lá a qualquer horário do dia, sempre tem crianças ali dentro.
sabe? Jogando bola, às vezes até pessoas mais velhas também. Então, é importante o espaço também, ocupar os espaços, né? Bacana. Porque a própria, né, o próprio entorno, a própria comunidade visualiza para além da escola de samba, né? Ali também é um espaço de lazer, de cuidado, em que idosos, crianças... encontros também, Exato, de encontros, Sim. né? Então, passam a valorizar e a cuidar e a zelar, né? Pressupõe-se que ainda mais a escola, todo esse cuidado, toda essa zeladoria, esse respeito ao espaço. A gente percebe, né, o quanto o direito à cidade, ele toma muitas formas, né? Muitas faces, assim. E todos esses exemplos que vocês duas deram são enormes, assim. É muito importante, né, que o território, o bairro, né, pequenas regiões, assim, independente do nome que a gente usar, tenham esse momento de encontro, de lazer para idosos, para criança, do brincar. Isso é importantíssimo. Diminui violência, né? Você acabou de falar Sim, sobre a com questão da certeza. escola da bateria. Enquanto existe a escola da bateria, são crianças de 10, 11, enfim, né, em torno dessa idade, um pouco a mais, enfim. Pré-adolescentes, Isso, pré-adolescentes, né, que não estão na rua, que não estarão expostos a uma violência ou a qualquer outra coisa negativa que seja. Isso envolve uma proteção, um cuidado fenomenal. Parabéns. E eu digo não só, assim, eu dei o exemplo de crianças, mas você tem a escola de samba como um meio não só social no sentido de auxílio às pessoas, mas a cultura, o divertimento, né? Então as pessoas elas gostam de se encontrar. Então quando a gente fala de uma escola de samba como comunidade, ela sabe que é o encontro familiar, no caso do brinco, na sexta-feira. Sim. Né? Então, a escola de samba ela ensina sobre responsabilidade, sobre horário, sobre o respeito à mulher, respeito ao corpo da mulher. Então, ela ensina isso tudo de uma forma diferente do que é ensinado na sociedade de hoje, sim, mas da Sim. forma dela, né? Então, vou dar um exemplo, porque eu gosto muito de trabalhar com exemplo. A minha mãe. Minha mãe hoje ela está com 73, né? Ela espera sexta-feira, porque sexta-feira é o dia que ela vai encontrar o pessoal, que ela vai descer para a quadra, Sim. que a velha guarda. Então, ela tem a escola de samba, ela é aquele encontro familiar que ela tem dia certo. Então, ela tem o dia a dia de reunião familiar, que são os nossos ensaios. É nosso culto. exato. É o nosso culto, gente. isso. É isso. Ótima alusão, perfeito. Perfeito. É o lugar que a gente É isso. vai, né? É Pra isso. encontrar pessoas. Então, né? em resumo, é um corpo político muito importante que a gente cuida com unhas e dentes. Muito bom. Eu sou Parabéns. com unhas e dentes. É isso. Gente, a gente está assim, caminhando para o final, assim. A gente tem, né, aqui na usina, a luta que a gente já falou um pouco, mas essa questão da crise climática, né, do meio ambiente. E aí eu sei de onde eu vim, né, que quanto mais periférico, mais distante o assunto do meio ambiente, né, de cuidado com o meio ambiente é pautado, né? Porque faltam tantas outras coisas antes que a gente... isso fica quase como uma afronta você falar que você quer, né, plantar árvore Sim, num lugar que falta asfalto, no lugar, né, que a gente sabe que o Ipiranga tem esses lugares escondidos onde ninguém olha, né, um córrego aberto. Eu sempre lá, né, tenho a comunidade do Maristelo, que eu lembro que uma vez eu fui lá com eu sou pedagoga, né, fiz estágio, e tinha uma criança cadeirante andando assim do lado do córrego. A chance dessa criança cair ali era muito grande, né? E várias outras crianças assim na rua, tal. E é muito distante a gente pensar nisso, né? Como que vocês pensam assim, o quão é difícil a gente chegar, porque a Brinco ter uma ala de meio ambiente é muito subjetivo até, né? Você dizer, a gente está falando de meio ambiente num lugar que falta muito mais do que a gente hoje pauta, né, aqui na usina sobre o meio ambiente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu acho que é usar um pouco da força, né, que já se tem ali, né, da escola,
para trazer essa questão da conscientização, né? Eu acho que o espaço ali, ele pode trazer esses debates, obviamente sabendo que a gente tem ali pautas, às vezes, um pouco mais relevantes dentro de uma comunidade, né? Mas como existe, eu brinquei sobre a religião da gente estar se encontrando ali toda sexta-feira e tal, mas assim como as pessoas encontram ali um pouco esse momento para distração, como a gente faz com o Festival da Diversidade, né? Então, eu acho que é super possível que a gente faça ali uma conscientização com relação a um descarte do lixo de forma correta, explicando sobre reciclagem. Eu acho que existem várias coisas que a gente pode trazer para dentro da comunidade, no contexto de uma escola de samba, dentro da quadra, que a pessoa já vai estar ali propriamente para tomar uma cerveja e ela vai parar para te escutar, como acontece no festival. Então, eu acho que é também saber administrar e usar isso para trazer essas pautas de forma um pouco mais simples, eu acho, sabe? Com uma comunicação um pouco mais simples para a comunidade, sem grandes elaborações. Eu acho que é isso que eu penso. Uma escola de samba... Primeiro que assim, a gente precisa também explicar muito sobre o que é a escola de samba, porque as pessoas que estão ali, elas estão pela escola, né? E aí, a partir desse estar pela escola, a gente ensinar e educar essa sociedade que a gente tem dentro da sociedade, que é esse exemplo que eu estou dando aqui, né? Para ficar um pouco mais claro. Então, a gente tem a oportunidade, porque assim como vai mudando a sociedade, ano a ano, século a século, décadas a décadas, o carnaval também vai mudando. Então, a gente tem que usar o carnaval para ensinar, né? Então, ele começa de dentro para fora. Então, a gente vai explicar, olha, por que é importante separar o lixo dentro de casa, né? Entregar... Minha mãe, ela usa o recicla, ela chama de recicla. Entregar por recicla e não para o lixo comum. Então, a gente tem a oportunidade de usar a escola de samba para ensinar as pessoas. Né? Então, isso é a importância do carnaval, junto com uma pauta tão importante quanto o meio ambiente. E eu acho que num contexto leve, sem imposição, usar da questão diversão, né? Que sempre está atrelado um pouco uma coisa a outra, carnaval, diversão, né? Eu estou indo lá para me divertir, inserir isso de uma forma meio que sem que a pessoa tenha ali possível. Um viés de, que obrigação, tô aqui para aprender. Não, eu tô aqui, eu tô entendendo a mensagem que vocês querem passar e tô me divertindo também. Para mim, a forma mais fácil e talvez mais entendível de fazer isso é escrever enredo sobre isso. Eu costumo falar assim, as pessoas que são mais... talvez nós aqui, né? Nós, por parte de escola, sejamos um pouco leigo com relação ao assunto, mas é importante que as pessoas que têm esse entendimento se adentrem à escola, para que dali a gente possa trabalhar junto o que pode ser feito para que isso alcance uma massa maior. Né? Então, quando eu digo uma massa maior, às vezes no brinco, se a gente alcançar 200 pessoas, é uma puta massa. Enorme. Né? Uma massa enorme pra caramba. E é super possível. Eu acho que é possível a gente criar enredos sobre isso, fazer ações sobre isso, e tá todo mundo convidado a me procurar e falar, eu tenho essa ideia pra gente trabalhar sobre meio ambiente no Brinco da Marquesa. Estaremos lá, com certeza. É como isso. sempre. Com certeza. Perto do encerramento, né, gente? Eu queria fazer 2 perguntinhas, assim, bem leves. Bem leve. Super. Eu queria ouvir de vocês, assim, que mensagem que vocês deixam para a comunidade da Brinco da Marquesa como um projeto de futuro, né? Como que vocês idealizam o futuro da Brinco da Marquesa? Que mensagem vocês diriam para a comunidade da Brinco? Quer responder essa aí primeiro? Eu primeiro? A Thaís sempre fala uma coisa, né? Que o pavilhão tá acima de tudo, né? Vai acontecer, cair uma bomba e o pavilhão vai continuar, né? Mas eu deixo uma mensagem para que as pessoas integrem a escola, né? A gente precisa muito de uma comunidade sempre muito unida e participativa dentro do carnaval. Não só ali nos 3
meses que antecedem o carnaval, mas ao longo do ano, assim, né? É importante. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, assim, para que a gente construa cada vez mais, né? Uma comunidade forte e presente dentro da escola. Bacana. Eu penso em deixar uma... É igual a Gabi falou, o pavilhão é maior, eu não sei quanto tempo ainda nós temos, né, na escola, porque são ciclos, né? Então, a gente trabalha ciclos, né? E eu tenho trabalhado aí um ciclo que hoje, de direção, eu estou completando aí 4 anos direto de direção, mas estou completando um ciclo direto aí de 10 anos ininterruptos de carnaval, mais ou menos. Mas o que eu espero para o Brinco, para a comunidade, é deixar uma escola mais saudável no sentido de pessoas, como a Gabi falou, sentido financeiro, sentido educacional, e também alcançar voos maiores dentro do carnaval, porque é o objetivo da escola, que são vitórias, que são criar pessoas, mais lideranças, sabe? Então, eu penso no futuro uma escola mais consolidada, uma escola mais conhecida, né? Então, isso é o que eu quero deixar até o fim do meu ciclo, né? Então, o futuro... a gente trabalha para um futuro, torço aí para o Brinco ter uma vida aí extremamente longa, chegar centenário, né? Então, hoje nós estamos aí com 38 anos, vamos almejar aí o centenário do Brinco, mas eu almejo uma escola mais consolidada, mais conhecida, com objetivos maiores alcançados e deixar um legado aí para as pessoas serem felizes dentro da nossa escola, escolherem o Brinco como vocês escolheram. Acho que é isso que eu torço para que dê certo. E criar pessoas melhores no sentido das crianças que estão lá. Que hoje nós estamos com muitas crianças. Eu vejo bateria, eu vejo ala, não temos uma ala das crianças. É um sonho meu colocar aí, assim como da diretoria, nos 2 próximos anos. Então, a gente pensa em criar uma comunidade mais forte. Lindo, forte. Forte. E a segunda pergunta é assim, que mensagem, que entendimento, né, vocês, enquanto Brinco, trazem, né, enquanto luta também, trazem para a luta nossa, né, da usina ecocultural. O que vocês têm a dizer, assim, sobre? No meu caso, o que eu desejo, o que eu almejo é que, primeiramente, eu digo a gente porque eu faço parte disso também, né? Desse movimento usina, é que, primeiramente, a gente consiga construir o museu. Eu acho que isso é muito importante, conseguir ter esse espaço. É igual a gente falou desde o começo, o espaço é muito importante para a gente. E eu tenho certeza que o espaço é muito importante para a usina, para a comunidade, para o bairro. E isso vai fazer com que o nosso território tenha um local de conhecimento, de estudo, de aprendizado, de cultura. E vai ter tudo inserido num lugar só. Então, o que eu desejo para o movimento da usina é muita força, que continue tendo força para lutar, mas eu desejo muito que alcance o objetivo. Que eu acho que é isso que o nosso território precisa, de verdade, do futuro. E conte comigo. Eu estarei lá, com certeza. Nessa luta eu estou sempre. Faço mesmo. Das palavras da Thaís as minhas. Acho que é isso. Acho que eu desejo o mesmo, né? Contem comigo também, sempre. E acho que é sempre uma luta de cada vez, né? Um dia de cada vez, mas que nesse momento vocês consigam, de fato, firmar aquele espaço físico que já está mais do que... na hora, né, disso acontecer. E é isso, que a gente não pare nunca, né? Que a gente siga sempre lutando, porque faz parte, né? Vai acabar essa luta, vai vir outra, vai vir outra. É sempre uma renovação de luta. É sempre uma renovação de luta. Como diz Sérgio Vaz, né? Luta é verbo. Tem essa luta. Gente, chegamos no final. Quero agradecer muito a sua presença de vocês. Eu queria muito agradecer o convite. Queria muito convidar todos, todas e todos que venham conhecer o Brinco, que serão todos super bem-vindos. E fazer parte da nossa família, né? Que é bem bonita. É maravilhoso. Esse encontro, diversidade, usina, meio ambiente, Brinco, carnaval, isso tem tudo pra gente crescer muito. A gente tem que marcar mais coisas, assim. Sim.
tá na nossa agenda aí de criar situações para que a gente possa falar sobre carnaval aqui dentro da usina. A gente quer Disseminar muito. informação, Sim. acho que a ideia é essa, né? Se complementar, né? Fazer essa troca aí. É isso. Agradeço muito a presença também, gente. Acho que a gente teve falas, passou por caminhos assim muito Foi emocionantes. forte, Foi forte. foi lindo, Foi eu amei emocionante, também, foi foi bem emocionante. bonito. Obrigado de coração. Acho que a gente teve uma conversa, falas assim muito muito importantes, muito relevantes. E só para concluir de fato o encerramento, a gente tem aqui um pequeno texto que eu gostaria de ler, tá bom? A gente encerra, né, hoje a nossa conversa sobre samba, território e cultura comunitária. Hoje a Avenida passou por aqui, nos sons, nas histórias, nos corpos que fazem do samba muito mais que espetáculo no carnaval. Vimos que escola de samba é chão, é raiz, é gente que se conhece e se levanta junto. É território que pulsa, mesmo quando tentam silenciar. Porque o samba não nasce só em fevereiro. Ele nasce no cotidiano, no ensaio de rua, na mão que costura a fantasia, na voz que puxa o canto. Na comunidade que transforma a dificuldade em criação, vínculo e pertencimento. O Fala Usina fica por aqui. Até o próximo episódio. Até o próximo Obrigada. episódio. Ai, obrigada. Gente, amei. O Fala Usina, o podcast da comunidade, é uma realização do IEP, Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, em parceria com o Movimento Usina Ecocultural. O projeto conta com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e as gravações acontecem na Casa O, espaço cultural parceiro no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Agradecemos as pessoas convidadas, coletivos e apoiadores que contribuem com suas vozes, saberes e experiências. Equipe: Coordenação e Conteúdo, Liana Oliveira. Produção, IEP, mais Movimento Usina Ecocultural. Roteiro, Liana Oliveira. Técnico de áudio e vídeo, Daniel Nishida e Márcio Silva. Comunicação e design, Gabriel Ricciardi e Iomanas. Coordenação jurídica, Gabriela Leão. Cenografia, Débora Machado. E para acompanhar os episódios e saber mais sobre o projeto, siga a Usina Ecocultural e o IEP nas redes sociais e plataformas de streaming. Obrigado!